Boa noite, companheiros e companheiras. A primeira coisa que nós temos que fazer imediato, né, que nos fez reunir aqui nessa plenária nacional, é fazer um balanço do movimento Fora Bolsonaro. Essa é uma questão decisiva do ponto de vista prático. Quer dizer, se nós queremos avançar, se nós queremos progredir nesse movimento, e até certo ponto nós estamos confrontados com a possibilidade de uma regressão desse movimento, nós temos que ter um balanço claro para que a gente possa tirar, elaborar, decidir aqui um plano de ação e uma política definida para a próxima etapa. Primeira coisa que nós temos que ter claro, nós todos aqui, é que se houve até agora um movimento de rua contra um governo que é dirigido por um elemento fascista, que está completamente dominado pelos militares, que juntamente com 30.000 mortes na pandemia e produziu um estrago econômico extraordinário, se houve esse movimento de rua contra um governo que é difícil falar qual governo é pior, qual governo é melhor, mas esse certamente é um governo que vai marcar a história do país como um governo de ataque direto à população. Se houve esse movimento, foi devido às pessoas que estão aqui hoje. A primeira coisa que nós temos que fazer é ter consciência do nosso papel, digamos assim, não apenas político, como histórico. Daqui a um tempo, as pessoas vão olhar e falar assim: houve o governo Bolsonaro, um governo de militares, governo que defendia a ditadura, que defendia explicitamente a tortura. Qual foi a reação do povo brasileiro? Foi essa. E fomos nós que fizemos isso daí, porque ninguém ia sair. Isso é uma reflexão sobre o caráter das forças políticas no Brasil. Decretou no início da pandemia um recesso de luta política de aproximadamente 2 anos. Uma coisa inusitada. Nenhum país do mundo fez isso. Vocês vejam que na Europa, por exemplo, a social-democracia europeia, que é a maior força da esquerda europeia, ela não decretou um recesso. Ninguém decretou um recesso. Nos Estados Unidos, não decretaram recesso político. É uma coisa absurda, uma coisa inimaginável. Seria inimaginável se a gente não estivesse vendo aqui, né, com os próprios olhos, que isso aí aconteceu. Num país, né, onde o povo está sendo atacado pelo governo e pelos governos também, pelos governos estaduais e municipais, né, ataques violentíssimos contra todos os direitos e todas as condições de vida da população, a esquerda, os sindicatos, as organizações sindicais simplesmente decidem que eles vão ficar fora das ruas, fazendo reunião na internet durante 2 anos, sem contestar a destruição econômica que nós estamos vivendo. Nós chamamos o movimento à rua, nós falamos desde o começo que isso era um absurdo, que não pode haver recesso na política, não pode haver nenhum tipo de recesso. A política é uma atividade essencial para a sobrevivência e para as condições de vida do povo. Dissemos mais, que era necessário sair às ruas até para que os governos fossem forçados a atuar de uma maneira correta na pandemia.
o que não aconteceu porque a esquerda se acovardou. Aqui é preciso dizer, ao fazer esse balanço, que nós passamos 2 anos de pandemia, com 640 mil brasileiros mortos, cifra oficial, porque nós não temos a cifra real, e nunca, em momento algum, os sindicatos se reuniram, os movimentos populares se reuniram, os partidos de esquerda se reuniram para discutir um plano operário e popular para enfrentar a pandemia. O que nos falaram? Vamos ficar aqui a reboque do Dória. Ele é um cientista, ele é um elemento civilizatório, ele vai salvar o país da pandemia. Já era a campanha eleitoral do PSDB, uma campanha fraudulenta, porque eles não fizeram absolutamente nada. O Dória inclusive conseguiu uma vacina que vai obrigar a que a população de São Paulo seja vacinada 3 ou 4 vezes para se garantir contra a pandemia. Para a gente ter a ideia, né, do absurdo que foi a posição da esquerda diante da crise. Quando a cifra tocou em 500 mil mortos e o povo começou a passar fome em grande escala, quando os moradores de rua aumentaram exponencialmente por todo o Brasil, aí já não havia mais explicação nenhuma, desculpa nenhuma para justificar essa política. Foi nesse momento que a nossa atividade, né, ela mudou o rumo dos acontecimentos e nós conseguimos trazer as pessoas à rua para protestar. A partir daí, a vacinação se acelerou. Nós não podemos desconhecer que há uma relação de causa e efeito com isso, que é importante, né? Cresceu o ambiente de oposição, mas esse foi o único movimento real de oposição ao governo Bolsonaro, né? Governo Bolsonaro que toda a esquerda, toda a classe média bem pensante, esquerdista, fala que é um governo fascista. Um governo fascista diante do qual todo mundo se acovardou. Se nós estivéssemos diante de uma tentativa de golpe fascista, da implantação de um regime, não um governo, mas um regime fascista, nesse momento aqui, nós não estaríamos fazendo essa reunião. Uma parte das pessoas aqui, uma parte estaria sendo torturada, outra parte teria sido assassinada, porque não haveria reação das grandes forças políticas de esquerda ao golpe fascista. Não haveria nada disso. Bom, nós chamamos as manifestações e nós nos defrontamos com uma realidade que era apenas a continuação do que havia sido até então, a sabotagem do movimento Fora Bolsonaro. Ao invés de convocar amplamente, dos sindicatos chamarem os diretores sindicais a saírem de casa, a irem aos bairros populares, ao invés de levantar um programa mais amplo para atender às necessidades da população, as forças políticas desse movimento se dedicaram, primeiro, a transformar os atos públicos. Quem participou dos atos em São Paulo, no Rio de Janeiro, sabe muito bem disso, e um palanque eleitoral para gente que não tem voto aí e que quer subir na vida, né? Essas pessoas que o companheiro Antônio Carlos falou que estão aí, né, num tapete mágico lá na Copa que nós sabemos, se dedicaram a desorganizar os atos, se recusaram a todo momento a constituir uma direção clara desse movimento, marcaram e desmarcaram os atos a seu bel prazer, brincando com o movimento. No momento em que os atos estavam crescendo, chamaram o ato para 40 dias depois em São Paulo, no país inteiro, para desmobilizar os atos.
fizeram o possível e o impossível, né? Por que isso daí? Porque uma parte da esquerda, é muito visível isso agora, né? Nós falamos isso no começo, mas muita gente não acreditou. Não estava na luta contra o Bolsonaro. O pessoal está a reboque dos golpistas. Eles falaram: vamos transformar os atos em atos verde e amarelos. Uma lembrança muito desagradável do que aconteceu em 2013, quando a esquerda saiu às ruas e o verde e amarelo engoliu os atos. Engoliu a força através da repressão e da imprensa, procurando transformar aqueles atos que eram, na realidade, haviam crescido contra o governo PSDB em São Paulo, o governo do senhor Geraldo Alckmin, que promoveu uma enorme repressão em São Paulo, transformar esses atos em atos contra o governo do PT, já procurando organizar o golpe de Estado que estava em marcha, que começou em 2012 com o processo do mensalão. Queriam repetir a mesma farsa. Atos verde e amarelos. Aí o que acontece? O PSDB vai no ato, né? Imaginaram eles. Aí nós que somos uns trouxas profissionais iríamos aplaudir o PSDB, esquecer tudo o que aconteceu, esquecer o que é o PSDB, aplaudir o Ciro Gomes, aplaudir a Tabata do Amaral, aplaudir o MBL, né? E com base nessas demonstrações, nós seríamos uma espécie de cartão postal para a campanha eleitoral da terceira via. E se a terceira via não funcionar, tome Bolsonaro de novo. Quer dizer, uma coisa que era um verdadeiro escárnio. O escárnio contra a população e contra o movimento de luta, né? Aí o que aconteceu? No meio de todas essas dificuldades, nós derrotamos esse plano. Primeiro, nós derrotamos esse plano porque a maioria das pessoas que foram ao ato rejeitaram o verde e amarelo, o que mostra que a experiência é uma coisa muito importante, né? Você fazer papel de trouxa uma vez, tudo bem, mas fazer papel de trouxa seguidamente, não. Então o pessoal falou: não, nada de verde e amarelo, nós vamos de vermelho. A onda vermelha, que deu inclusive origem ao nome dessa plenária, que é a plenária do Bloco Vermelho, tomou conta das manifestações de norte a sul do país. Nós, outras organizações de esquerda, os militantes de base do PT, estiveram aí de vermelho, mostrando que não vai ter essa farsa que aconteceu em 2013. Não percebendo o problema, né, porque aqui nós temos que dizer uma coisa muito claramente: uma parte dessa esquerda não tem sensibilidade nenhuma, eles são uns ditadores, uns burocratas. Eles se fecham numa sala, eles tomam uma decisão e eles acham, independentemente do que seja, que você é um robô, que você é um zumbi, né? Um rebanho de gado que vai na manifestação. Aí eles tiveram a resposta, né, no chão dessa Avenida Paulista aqui pertinho, onde eles levaram o Ciro Gomes, o PSDB, o pessoal foi escorraçado da manifestação, literalmente. Isso daí acabou a luta fora Bolsonaro para a esquerda. Eles fecharam o boteco, eles encerraram a mobilização e eles dizem o seguinte: não dá para fazer mais nada. Vai ter o dia 20 de dezembro, que vai ter mesmo, é uma data até oficial, então vamos no dia 20 de dezembro. Mas é só. Quer dizer, o que eles estão dizendo para nós? Eles estão dizendo o seguinte: nós temos que fazer um outro recesso. Nós temos que parar novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e em março a gente vê o que a gente faz. Quer dizer, o que significa isso? Isso significa que para eles a situação do povo, o sofrimento extraordinário da população, não vale absolutamente nada, não tem significado. É só assunto para discurso em campanha eleitoral.
Chega a campanha eleitoral, porque o povo passa fome, mostra foto e tal. Mas quando você tem as condições de sair às ruas, de tentar encurralar o governo, de mobilizar a opinião popular contra essa situação, nada. E vou dizer mais, porque é uma coisa que fica entalado na nossa garganta. A maioria dessa esquerda vai sair de férias. Vai sair de férias. Vão pegar em um lugarzinho agradável, uma praia, alguns vão para fora do país, né? Enquanto que o povo morre de fome. E aí a gente volta em março, todo queimado de sol, né? Todo tranquilo, e aí a gente vê, começa a campanha eleitoral, a gente faz discurso, vota em mim, que eu sou o melhor candidato a deputado que jamais existiu, sou uma pessoa maravilhosa, e por aí vai. Não é possível isso, né? Esse é o balanço da situação. Agora, vejamos bem, companheiros, eles querem que o que aconteça seja isso: recesso até março, depois do carnaval a gente vê. E o povo se vira aí. Se o Bolsonaro conseguir aprovar, né, os R$400 de ajuste, que a esquerda ficou numa posição ridícula. O Bolsonaro lançou a proposta de R$400 como uma proposta de tipo eleitoral, como compra de votos. A esquerda no Congresso, eles dizem que a coisa mais importante do mundo é a atividade no Congresso Nacional, mas não teve uma única pessoa que teve a presença de espírito de sequer apresentar um outro projeto contra o projeto do Bolsonaro. Não teve, nem para mostrar para a população que você não está a favor da compra de votos, mas você defende que o povo tenha algum tipo de auxílio. Não, simplesmente foram lá, votaram contra o projeto, e eu já vi, né, eu já tive a oportunidade de ver a propaganda dos bolsonaristas falando assim: esquerda vota contra o Auxílio Brasil, querem que o povo morra de fome. É um colapso da esquerda, sem falar no fato de que os sindicatos, as centrais sindicais, o que elas fazem, a gente está acostumado, porque isso daí é tudo gente comprada pelos patrões. Mas a CUT assina um documento, né, um protesto, que pede a demissão dos trabalhadores que não tomarem vacina. Pede a demissão de trabalhadores, dá aos patrões a autorização para demitir os trabalhadores. Essa gente perdeu completamente a cabeça. Vocês têm que concordar comigo que nós não podemos aceitar a ideia de que eles saibam efetivamente o que eles estão fazendo. Com todo o oportunismo, com toda a loucura que normalmente eles fazem, perderam a cabeça. A campanha do Bolsonaro vai ser assim: esquerda quer demitir trabalhadores, esquerda não quer o Auxílio Brasil de R$400, uma esmola. E o Bolsonaro vai acabar com o Bolsa Família, né? E ninguém fala nada, ninguém fez nada, só votaram contra lá, sem pensar que tem um povo, o país tem um povo, não é só uma máquina de votar, são pessoas, são milhões de pessoas que estão passando fome, que sofrem, que podem perder o emprego. E se a pessoa perder o emprego hoje em dia, a situação de vida dela fica diretamente ameaçada. São 14 milhões de desempregados oficiais, que são aquelas pessoas, na estatística fajuta que a gente tem, que estão procurando emprego ainda, porque já tem mais de 10 milhões que já não procuram mais emprego, estão numa subvida aí. Quer dizer, nós estamos confrontados com isso. Isso daqui, companheiros, coloca para todos nós aqui a seguinte questão:
Nós somos a consciência da esquerda nacional. Nós, porque nós temos preocupação com a situação dos trabalhadores, com o trabalhador que está sendo demitido, que pode ser demitido, com a pessoa que está morrendo de fome, de norte a sul do país. Nós temos preocupação com isso. Nós temos a preocupação não de ficar lá no Congresso Nacional fazendo discurso que ninguém liga, mas de tentar mobilizar o povo contra essa situação catastrófica. Pior, por todos os dados que a gente tem, por todos os lados que a gente olha, a situação da economia brasileira é extremamente grave. Não é só a fome, não é só a paralisação da produção. A economia está semi-paralisada. Nós temos também uma hiperinflação. Nós temos uma inflação que pode, em algum momento, se transformar em hiperinflação. Nós já temos no país a situação que antigamente a gente chamava de carestia. Quer dizer, a inflação é 10%, 10, 12%. Mas a carestia não é 10, 12%. A carestia quer dizer o custo de vida do trabalhador, do povo, já está na casa de 50%, 60%. Isso significa que se você tem um salário, esse salário já chega na sua mão muito desvalorizado. Quanto que a situação vai piorar daqui para março? Ninguém sabe. Nós não sabemos, ninguém sabe. Mas veja só, o país está numa situação de tensão social extraordinária. E aí, nesse marco dessa situação, com esses problemas políticos, com esses problemas econômicos, com esses problemas sociais, as pessoas que se colocam como coordenação do movimento Fora Bolsonaro dizem: não vamos fazer nada até março. Não é possível. Não é possível de maneira nenhuma, né? Inclusive é preciso denunciar isso. Nós precisamos ter uma política para o povo. Essa tem que ser a nossa primeira e maior preocupação, né? Nós temos que defender, na medida das nossas forças, as condições de vida da população. Para isso, nós temos que discutir aqui hoje um programa, porque uma coisa que foi uma grande deficiência do movimento Fora Bolsonaro até aqui, é que não havia um programa, era só a vacina e o auxílio emergencial, né? O problema da privatização do Correios, que vai botar um monte de gente na Rua da Amargura, a privatização do setor elétrico, as outras privatizações que estão sendo programadas, a ameaça de privatização total da Petrobras, o problema do desemprego. Não há campanha para o desemprego. Para a esquerda nacional, a coisa é assim: você vai no Congresso Nacional e você aprova uma proposta para dar uma esmola para a população. Mas isso é vida para a população? Viver de esmola? Viver de receber uma mixaria de dinheiro do Estado para poder sobreviver sobre aquela base? Não. O trabalhador quer ter emprego. Ele quer trabalhar e ganhar o seu salário, que é o mínimo que se pode esperar numa sociedade capitalista. Você ser um escravo assalariado do capital é o mínimo que você pode exigir. Mas isso daí não passa pela cabeça de ninguém. A palavra de ordem que foi uma das palavras de ordem que construíram o movimento operário no mundo todo, que é a palavra de ordem de redução da jornada de trabalho, não é levantada por nenhum sindicato, nenhuma central sindical. Quer dizer, não há um plano para o povo, não há uma reivindicação para mobilizar o povo para conseguir mais empregos. Não há uma proposta para combater a destruição sistemática dos empregos no país. Não há nada disso. Outra coisa também,
Se tem uma coisa que enche o saco, me perdoem a expressão, mas soberanamente, é ouvir esse pessoal do movimento negro falando abobrinha. Enquanto que o pessoal está sendo assassinado aqui, né, o companheiro André Constantini deu um depoimento dele, e ninguém levanta a palavra de ordem de dissolução da PM. É uma farsa. É uma farsa total. Quer dizer, vamos colocar uma negra lá na Rede Globo, e aí? Para a maioria da população não vira nada. Vamos pegar uma outra organização e vamos financiar um deputado negro para fazer circo no Congresso Nacional. Como se você eleger um deputado negro fosse resolver o problema do negro. Ou o governo do PT escolheu Joaquim Barbosa para o STF, foi o pior ministro do STF de todos os tempos, e olha que isso é difícil de conseguir, porque os ministros todos são muito ruins. Então, quer dizer, não tem isso daí. Autodefesa dos trabalhadores, né, nos bairros populares, do sem terra, do índio. O índio no Brasil é um tema mais atual de demagogia política. Agora, você vai numa comunidade indígena, o pessoal é atacado por uns jagunços e ninguém faz nada. E não tem uma esquerda que se levante para falar: vamos armar esse pessoal para que eles se defendam dos jagunços. Outra coisa que é uma farsa total, companheiros, é a parte política. Porque ninguém propõe mudar o regime político que nós temos nesse país aqui, que é uma monstruosidade. Ninguém propõe mudar a lei eleitoral. Ninguém propõe mudar o controle das eleições pelo TSE. Agora o presidente do TSE vai ser o careca do Alckmin, do PSDB. Vocês imaginem como é que vai ser esse cidadão no TSE como presidente? Colocaram literalmente a raposa para tomar conta do galinheiro. Colocaram o PSDB para controlar as eleições no Brasil. Pior, durante todo o período anterior, a esquerda fazia campanha contra o Bolsonaro, que estava pedindo o voto impresso. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes merece toda a nossa confiança. Mas como? Onde que alguém pode confiar no Alexandre de Moraes? No STF. O STF deu golpe. Ele foi uma das estruturas fundamentais do golpe. A esquerda não tem programa político, não pede a eleição de juízes. E nós tivemos que ver aqui, né, uma coisa que mostra bem por que a frente de esquerda não funciona. A frente de esquerda na luta contra o Bolsonaro não funciona. Porque o PDT, o PSB, o PSOL, junto com o PSDB e outros, foram votar contra a PEC 5, que diminuía um pedacinho do poder autocrático, ditatorial desses procuradores, como o Deltan Dallagnol. Aí o pessoal vai onda na rede social, porque o Dallagnol saiu e vai ser candidato. Mas por que não votaram a PEC para diminuir o poder dessa gente? Foram eles que deram o golpe. Aquele voto é um voto pelo golpe permanente. Que outro significado pode ter isso daí? É um voto pelo golpe permanente. Precisa ter um programa, precisa ter um controle exterior, popular dessa gente, dos juízes, de todos eles. Quer dizer, não há programa político. Então depois a pessoa chega e fala assim: não, nós vamos ganhar a eleição, está tudo resolvido. Está nada. Você vai ganhar a eleição, você vai levar um golpe. Você não vai governar. Na época que a Dilma era presidente, estava lá esse Daiello na Polícia Federal, que era um homem da CIA.
controlando a Polícia Federal para dar o golpe. Abriram investigação contra a presidência da República sem que a presidenta da República soubesse que estava sendo investigada. Então é preciso ter também um programa político e, acima de tudo, defender que nós queremos um governo popular, um governo dos trabalhadores, um governo do povo que sofre, que está aguentando a situação. Nós não queremos governo de golpista, nós não queremos governo desses vagabundos que emporcalharam o Brasil até não mais poder. Nós defendemos a candidatura Lula, mas nós queremos e nós vamos lutar por um governo dos trabalhadores. Para concluir, companheiros, eu queria colocar aqui algumas propostas para que nós façamos a discussão, né? Nós temos hoje e amanhã, temos que discutir bastante e tal, trocar ideias, né? Levantar sugestões sobre esses temas, né? Queria propor que nós, Bloco Vermelho, convocássemos um novo ato nacional em São Paulo para o dia 11 de dezembro. Nós não vamos aceitar não vamos aceitar que coloquem uma lápide em cima do movimento que nós levamos às ruas. Nós precisamos de um plano de organização do Bloco Vermelho. Nós insistimos, durante todo esse movimento, que era preciso que o movimento tivesse um alicerce na mobilização dos ativistas, se não na mobilização popular geral, na mobilização dos ativistas. Que o pessoal fizesse o que nós estamos fazendo aqui hoje, chamasse uma plenária de ativistas para discutir o movimento. Afinal, quem é que está fazendo o movimento? Somos nós. Por que tem que ter 3 pessoas que tomam todas as decisões? Não, o pessoal não quis ouvir, e o que aconteceu? Levaram os seus convidados de honra aí na Paulista e o pessoal foi escorraçado. Precisa ouvir as pessoas. Movimento democrático é um movimento onde a direção se apoia na base e não faz a coisa sozinha, escuta o que o pessoal quer. Eu posso querer uma coisa, né? Como dirigente político eu posso querer uma coisa, mas se todo mundo quiser uma coisa diferente, você tem que ouvir, você tem que ser flexível em relação a isso. Que tipo de direção? Senão você não é direção de um movimento, você é direção de você mesmo, né? A função da direção é organizar a coisa, é dar uma orientação, mas precisa ouvir. Então nós precisamos organizar plenárias como essa que nós estamos fazendo aqui em todos os estados, né? No começo do ano, em janeiro provavelmente, nós devemos fazer essas plenárias e depois nós devemos partir para plenárias estaduais, e nós temos que fazer do carnaval um momento de luta política. Nós temos que fazer com que o carnaval expresse as nossas reivindicações. Nós temos que levar os problemas populares, o fora Bolsonaro, né? Ali onde for possível, criar blocos carnavalescos que façam essa propaganda. Nós devemos não deixar que seja um carnaval despolitizado. Nós devemos fazer do carnaval uma grande manifestação política nacional, né? Bom, e com esse trabalho preparatório, eu acredito que nós temos condição de retomar os atos públicos no começo do ano. Aí nós temos que avaliar no momento, né? Uma última palavra sobre a candidatura Lula. Um dos grandes truques da sabotagem das manifestações
foi tentar impedir que se manifestassem as pessoas que querem Lula como presidente. Em alguns lugares, não só nós do PCO, mas companheiros do PT, foram ameaçados para não levar faixa Lula presidente. Uma coisa absolutamente inacreditável, né? Por que a gente não podia levar a faixa? Porque o PSDB vai no ato e vai ficar magoadinho. O Ciro não vai gostar. E aí? O que nós temos a ver com eles? Eles fazem o que eles quiserem e a gente faz o que a gente quer. Sem falar que eu poderia falar isso daqui porque nós temos consciência disso, mas foi feita uma pesquisa na Paulista que determinou que 80% do pessoal que estava no ato ia votar no Lula. Quer dizer, é uma farsa. As pessoas que fizeram o ato, que lutam contra o Bolsonaro, querem votar no Lula. Para elas, fora Bolsonaro, é a mesma coisa que Lula presidente. Porque veja bem, vamos que o movimento fosse muito forte e derrubasse o Bolsonaro. Qual que é a continuação disso? Lula presidente. Não tem outra continuação. Então, é um absurdo, né? Nós inclusive dissemos, e eu coloco aqui para discussão, que nós temos que ir para os partidos da esquerda, esses partidos lamentáveis da esquerda, e colocar para eles uma coisa muito simples. No governo está o Bolsonaro. Vocês falam que o Bolsonaro é fascista. Vocês falam que esse governo é horrível, que não podemos aguentar nem mais um minuto esse Bolsonaro, tanto que vocês apoiam o STF em tudo que ele faz só porque é contra o Bolsonaro. Bom, se vocês são tão contra o Bolsonaro, só tem um candidato que pode derrotar o Bolsonaro na eleição, é o Lula. Por que a esquerda não se define de uma vez a favor do Lula? Então nós propomos levar a esquerda, não se levar simplesmente a cúpula, mas eu acho que nós deveríamos tirar uma carta dessa plenária aqui para todos os militantes da esquerda falando: a esquerda tem que apoiar a candidatura do Lula desde já, imediatamente e sem impor nenhuma condição. Porque nós sabemos que o PT está sendo acossado, chantageado por essas pessoas que se dizem de esquerda, para que ele faça concessões absurdas para eles apoiar a candidatura do Lula. Uma coisa que eu acho que já é pública e notório para todo mundo é que o Guilherme, em troca do apoio dele à candidatura do Lula, não sei quanto vale esse apoio, na minha opinião não vale muita coisa, o PT abrir mão da sua candidatura para apoiar a candidatura do Boulos em São Paulo. Quer dizer, com isso, na minha opinião, eles querem simplesmente enfraquecer a campanha do Lula. Eles não querem apoiar nada, né? Quer apoiar? Vamos apoiar agora. Na época que foi eleito Biden, que é um genocida, Biden é um genocida. A gente discutia com gente da esquerda, o pessoal falava assim: não, o Biden é um mal menor em relação ao Trump, tem que apoiar o Biden. Bom, então, qualquer que seja a sua opinião, o Lula é um mal menor. Na pior das hipóteses, ele é um mal menor, apoia ele. E apoia já. E vamos criar um movimento forte, um movimento que tenha um programa, um movimento que esteja ligado ao povo, um movimento que vá aos bairros populares fazer campanha para derrotar o Bolsonaro, um movimento de toda a esquerda nacional para derrotar o Bolsonaro. É isso que nós temos que fazer, e nós temos que fazer isso já, e eu proponho que nós elaboremos aqui uma carta aberta a toda a esquerda nacional para que apoie o Lula desde agora.
Obrigado, companheiro.